Eu falo muito, mas o Espírito Santo não tem que falar como ele quer, né? Às vezes a gente fala muito, o Espírito Santo não mandou a gente falar muito. Sabia? Então eu tenho que ficar aqui, ó. O que, Senhor? É para parar, porque eu adoro seguir. Mas aí ele dispara e eu falo, não, eu vou. Não pode, né? Tem que ficar ligado. Aleluia. Oh, queridos, que coisa boa estar aqui e ouvirmos a voz de Deus. Realmente não é falação, não. Nós poderíamos ir embora, porque nós recebemos do Senhor. Mas se Ele quer que a gente fale, né? Não a gente, mas Ele vai falar. E eu percebi hoje aqui, e eu percebo que nós estamos sempre... É claro, nós somos, como isso foi falado aqui, aquela irmã que falou sobre aquietai-vos, parece que eu estava ouvindo o que Deus tem me dito nos últimos 20 anos. Essa é impressionante, né? Mas a palavra do Senhor é tremenda. Quando a gente pensa aquietai-vos, nós só escutamos os irmãos vindo aqui falando algo que fala de problema, né? De inquietação. Ontem meu pastor falou no culto de oração sobre ansiedade. Eu não sou muito ansiosa. Eu aprendi desde pequena a não ser ansiosa com a minha mamãe. Minha mamãe é um exemplo de mulher de Deus. Eu aprendi a me aquietar. Mas tem hora, né? Que a gente se inquieta. Mas eu fiquei ontem lembrando, meu Deus, será que eu estou tendo alguma ansiedade? E às vezes o que acontece com a gente, aconteceu também, o que acontece com a gente, aconteceu como o último irmão falou aqui, com todos, inclusive os personagens da Bíblia. Nós vamos ver lá em Tiago, falando de Elias, que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele falou, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que a partir de agora não haverá nem chuva, nem orvalho, durante 3 anos. E o texto de lá de 1 Reis, capítulo 17, se eu não me engano, diz assim, e foi como a palavra de Elias. Foi assim que aconteceu com a palavra do homem de Deus. Não falou que foi como Deus falou. Falou que foi como Elias falou. Olha que coisa. E esse sujeito aqui, chamado profeta Isaías, não foi diferente da gente. Se você pegar do capítulo 1 de Isaías, se você pegar o capítulo 1 de Isaías, você vai ver, diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias dos reis Uzias, Jotão, porque reinaram juntos, era pai e filho, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ele teve 4 reinados. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai encontrar Deus dando visão a Isaías de um reino, de uma nobreza, de um povo caindo, em queda vertiginosa, indo. Mas olha, Isaías não era profeta para o povo. Isaías não falava às multidões. Isaías era profeta do palácio. Ele era primo de Uzias, ele era nobre, tinha sangue de nobre. Então ele não tinha ministério para falar com o povo. Enquanto Isaías falava aos reis, aos príncipes, aos nobres do palácio, aos sátrapas, aquelas pessoas mais governadores e tudo, o Miqueias era profeta ao povo. Mas eu não vou falar de Miqueias hoje. Eu quero falar sobre o que aconteceu com esse Isaías. Até o capítulo 5, então, Deus dá uma visão para Isaías do que estava acontecendo. Aí ele vai falar dos nobres que estavam fazendo coisas injustas, do rei que estava fazendo coisas injustas. Mas olha, Uzias foi um dos melhores reis de Judá. Vocês sabem que nesse período, o reino de Israel, havia 2 reinos. O reino de Judá e o reino de Israel, que se dividiu depois da morte de Roboão, do filho de Salomão.
Aí houve divisão do reino de Israel. O povo de Israel passou a ser Judá e Israel. E Uzias era um rei que reinava no reino de Judá. O reino de Israel nunca é forte, mas talvez 2 reis que se sobressaíram, que fizeram uma coisa que foi boa, em termos de serem fiéis. Já o reino de Judá teve muito mais reis que foram bons reis. Uzias foi um desses camaradas. Durante 32 anos, ele teve um reinado de quase 50 anos. Quase, de acordo com as datas. Mas durante 32 anos, ele fez um reinado tremendo. Não houve falha, não houve erro. Ele era aquele camarada que o povo gostava, o povo amava, o povo quase que venerava. O povo tinha muito apreço por Uzias. Ele era um homem do povo. Só que mesmo assim, havia não apenas Isaías, a gente vai ver aqui Isaías somente falando do reino de Judá, mas não, Deus também dá a visão para ele de todo o povo de Deus, fosse de Judá ou fosse de Israel, porque era o povo de Deus. E o rei de Israel, até que estava nessa fase fazendo coisas boas, mas chegou um momento em que eles não suportaram e começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. E isso interferiu em Judá. Judá, que tinha um rei bom, um rei temente a Deus, e Jotão, o filho dele também depois foi, mas acontece que chegou um momento, era um camarada, ele resolvia tudo para o povo, ele fazia grandes obras, mas o povo começou a ficar desprezado depois de um certo tempo. Só que mesmo assim o povo amava. Mas vocês sabem aquela história do rei que é bom, mas acaba fazendo leis injustas ou praticando injustiça? Isso não aconteceu totalmente com Uzias, mas o povo de Israel começou a influenciar aquilo. E um dia, mas o Uzias se achava um camarada. Ele achava que ele era muito bom, ele achava que ele estava muito bem e que ele podia fazer agora. Ele resolveu um dia, ele resolve: é uma coisa, eu sou muito bom. Eu faço tudo bem feito, todo mundo me ama muito. Então, se eu fizer isso, ninguém vai reclamar. Aqui na Bíblia não está registrado essa palavra que eu estou falando, mas a gente percebe o contexto. Mas existe um dia em que ele entra no templo e ele fala assim: eu vou queimar incenso no altar. Só que havia uma lei. A lei de que quem queimava incenso no altar eram os sacerdotes levitas. Não era nem todos os sacerdotes, eram os levitas, sacerdote levítico. E aí o que aconteceu? Ele chegou lá, porque ele era o cara, esse cara sou eu, né, que ando cantando por aí, e ele disse: esse cara sou eu. E aí ele começou a querer queimar incenso. Ele começou a dar, ele queimou incenso. E aí o sacerdote chamou e disse assim: olha, rei, você não sabe que isso não é o correto? A lei diz que você não pode fazer isso. Você pecou. E ele se rebelou contra o profeta, contra o sacerdote. Ele ficou chateado com o sacerdote. Veja bem, Isaías estava nesse contexto. Isaías estava observando tudo. Deus estava mostrando para Isaías. Mas Isaías também, como o povo, amava Uzias. Ele tinha muita afinidade com Uzias. E naquele momento em que Uzias pratica aquela arbitrariedade contra as regras de Deus, no mesmo instante ele fica leproso. No mesmo momento. E então ele vai terminar o seu reinado numa casa, à parte do palácio. Porque leproso, de acordo com a lei de Moisés, não poderia ficar no meio do povo. Até há pouco tempo, na nossa sociedade também era assim. Agora, dos tempos para cá, é que mudou. Que você pode fazer um tratamento em casa, né? Como tuberculose, né? Mas lepra era pior. E aí, ele ficou numa casa. E Jotão, seu filho, foi reinar, mas junto com o pai. Ele não perdeu o reinado. Deus não tirou o reinado dele. E naquele momento, Deus não levou ele, mas Deus deu a lepra por causa da sua rebelião. Então, veja bem, a que ponto chega. Então, agora, a coisa ficou feia. Então, aí naquele momento, Deus começa a mostrar o quê? A crise do palácio. A crise de quem governa. E aí o povo, então, se perdeu.
Então tudo se desmoronou. Foi mesmo queda livre. Por quê? Começaram a ver o vizinho. Eu imagino que o próprio Uzias foi influenciado pelo que estava acontecendo do outro lado da cerca. E aquilo desagradou tremendamente a Deus. Eu vou entrar na palavra propriamente dita, mas eu quero que você entenda que nesse momento o Senhor havia dado para ele a visão da destruição do povo. Deus estava mostrando para ele tudo que o povo estava fazendo. Deus estava dizendo assim: olha Isaías, estou ficando cansado. Estou ficando cansado do pecado desse povo. Mas Isaías era profeta, mas ele não era povo também? Era. Ele era povo também. Então Isaías estava fazendo parte daquela nação. Ele fazia parte daquilo que estava desagradando a Deus. E ele foi levantado como profeta, mas ele ainda só estava vendo. Deus estava só mostrando a visão do que estava em ruína a nação judaica. O povo de Israel, o povo de Judá estava em ruína. E então, aí chega um momento crucial. Aquele homem que havia sido amado pelo